Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Livro de Esdras, capítulo de número 5 e 6. Vamos trabalhar dois capítulos hoje, porque os dois capítulos tratam do mesmo assunto. Então, Esdras, capítulo 5, capítulo 6, e os versículos que nós vamos meditar é do 8 ao 12 no capítulo 6. Então, vamos lá? Esdras, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se paguem pontualmente as despesas a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister: novilhos, carneiros, cordeiros, para holocaustos a Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto e se execute com toda pontualidade. Glória a Deus por esta palavra. Amados, nesses dois capítulos é interessante porque a obra ela tinha sido paralisada, mas agora ela começou a avançar. E ela começou a avançar justamente porque dois profetas, Ageu e Zacarias, começaram a trazer direção para o povo. E o povo começou a seguir essas direções, então o povo estava animado, estava novamente reerguendo. Mas toda vez que a obra começa a se reerguer, sempre vai levantar os opositores. E mais uma vez levantou um outro grupo de opositores. E esses opositores agora vão comunicar ao rei Dário. O rei Ciro já tinha morrido, agora vão atrás do rei Dário para comunicar que o templo estava sendo construído e poderia representar um perigo na região. Interessante, amados, nesse texto, que eu aprendo, que Deus reverte maldições em bênção. Amém? Talvez hoje você está enfrentando uma situação terrível, uma maldição, uma coisa muito complicada. Eu creio que essa maldição que você está enfrentando hoje, ele pode reverter em bênçãos, ele pode reverter em milagres. E foi assim com esse povo, porque os inimigos, a oposição se levantou para ir até o rei Dário, para comunicar toda essa situação. E aí o rei Dário manda procurar nos arquivos reais se havia algum decreto, algo a respeito da construção do templo. E eles vão lá e encontram nos arquivos o decreto do rei Ciro. Você sabe o que eu aprendo e coloquei aqui como frase? Veja bem, amado, palavras se lançam, se perdem ao vento. Palavras se perdem ao vento. Mas aquilo que se escreve, aquilo que está escrito, fica registrado na história. Então, o que estava escrito ficou registrado na história. O rei Dário lê aquele decreto e coloca um novo decreto. E nesse novo decreto, ele é mais ampliado. Por quê? Porque agora, além de ele disponibilizar recursos reais para a reconstrução do templo, ele dá uma direção que todos os vizinhos ali, que todos os países, os opositores agora são obrigados a pagar impostos e ajudar na construção. E quem tentasse se opor a essa obra, então sofreria duras consequências. Então eles puderam finalizar a obra com recursos em abundância e também com muita paz. Tanto é que depois que eles terminam o tempo, eles vão comemorar a Páscoa. Lembra que eu falei para você alguns capítulos anteriores? Eles celebraram uma Páscoa antes do templo ser destruído. Foram para o cativeiro e lá ficaram 70 anos. Agora estão regressando do cativeiro, reconstruíram o templo e estão celebrando uma Páscoa pós-exílio.
agora com maior maturidade, com maior aprendizagem e com maior humildade, depois de sofrerem tanto e passar por tantas perseguições que eles tiveram que enfrentar. Amados, algumas frases que eu quero deixar para você nesta manhã são essas. Quando você caminha em total submissão e dependência de Deus, até quem não é crente pede por orações. Não é verdade? Quando você está caminhando na presença de Deus e totalmente dependente dele, pessoas que estão observando você falam assim: fulano, tem como você orar por mim? Tem como, né? Você pedir para que aquela pessoa ore por mim? Elas começam a respeitar. E eu vejo isso na vida do rei Dário, porque ele fala assim, que o templo seja construído e que ali façam orações por mim e pela minha família. Meu Deus, um rei que era ímpio está pedindo oração por ele e pela família dele. Ah, amados, quantos reis passaram dentro de Judá e que nunca valorizaram o templo? E esse homem de uma terra tão distante pede oração por ele e pela casa dele. Isso é muito bonito, somente Deus para fazer essas coisas. Mais uma frase para você. A obra de Deus é que nem gemada. Já tomou gemada? Aquela que a gente bate no prato? Então, a obra de Deus é que nem gemada. Quando mais batem, mais ela cresce, né? Então, temos vivido dias assim que muitas vezes batem contra a igreja, né? A igreja vai crescer mais ainda, pode ter certeza disso. Quando perguntaram quem era o responsável pela obra que eles estavam realizando, eles fizeram essa pergunta: quem é o responsável pela reconstrução do templo? Sabe o que eles responderam? Que era Deus. E é a mais pura verdade, porque o dono da obra pertence ao Senhor. Ele é o dono da obra, nós somos apenas os teus servos. Amém, amados? Então, na obra de Deus, sempre encontraremos oposição. O segredo é não parar. Continue, mesmo que seja devagar, até completar a missão. Amém? Então, nesta manhã, eu deixo essa palavra no teu coração, que toda maldição seja revertida em milagres. Eu já enfrentei situações terríveis, situações difíceis, onde eu coloquei a mão na minha cabeça e falei: Deus, e agora? Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Eu não posso fazer mais nada, eu não tenho forças. E de repente eu vejo Deus fazendo um reboliço e transformando maldições em bênçãos. E eu creio que todas as maldições nessa manhã serão revertidas em milagres na tua vida. Você crê nisso? Então receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.